Já estamos de volta com a programação do Balanço Geral, são 7 horas e 46 minutos, agora 7h46. Bom, gente, como você pode perceber, nós temos aqui a nossa convidada do programa de hoje, Socorro Lima, diretora do PROCON. Com ela a gente vai falar a respeito das ações desenvolvidas aí nessa Semana do Consumidor e, por assim dizer, também o primeiro dia das negociações ou os dias de negociações do programa Dívida Zero aqui na cidade de Imperatriz. Primeiro, só dar o nosso bom dia para a nossa entrevistada. Bom dia, Socorro, bem-vinda. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos. Inclusive, eu quero, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, trazer uma reportagem, porque nós fizemos ontem a cobertura, do que foi o nosso primeiro momento, né? Esse primeiro momento do Dívida Zero aqui na cidade de Imperatriz. Nós temos uma reportagem sobre o assunto e daqui a pouco a gente volta com o bate-papo. Muita gente aproveitou o primeiro dia de negociação de dívidas mediadas pelo PROCON, realizado no Viva PROCON Imperatriz. E a estudante de Direito, Maria Elisa, contou como em seu primeiro mutirão pôde ajudar muitas pessoas. Eu fiquei no setor de encaminhar as pessoas para os bancos, né? O Santander, Itaú, Bradesco, a Caixa, o Banco do Brasil. E nessa minha caminhada, né, que a gente está aqui desde as 8 horas da manhã, eu pude perceber em um cliente que eu tive mais afinidade com ele. Ele estava com uma dívida atrasada de R$6.000 e saiu muito feliz porque ficou por R$2.000. Então eu acho que é de suma importância esse projeto, né, que foi elaborado acima do consumidor, para ajudar as pessoas a quitar suas dívidas. Em setembro de 2023, o número de endividados na segunda maior cidade do Maranhão chegou a 38,9% da população adulta, segundo o levantamento do mapa de endividamento do Serasa. Com a ideia de devolver dignidade a quem havia perdido o crédito, o programa Dívida Zero proporciona aos PROCONs do Estado e do município negociarem dívidas com bancos, empresas e, em alguns casos, essas dívidas podem cair em até 50%. E para os casos mais complexos, a OAB disponibilizou uma banca de advogados especialistas em direito do consumidor. É uma impressão muito positiva, né? A gente vê o esforço do PROCON municipal, PROCON estadual e da OAB Imperatriz, né? Pela Comissão de Direito do Consumidor, de estar aqui ajudando os consumidores a estar renegociando suas dívidas e voltar a ter dignidade. Olha, um programa muito bom, muito bem-vindo, inclusive, nessa semana, que é a Semana do Consumidor, e com a Socorro, a diretora do PROCON, a gente fala a respeito do benefício direto dessa ação, né, Socorro? Sim, olha, o benefício direto é para resgatar, como bem disse a reportagem, a dignidade das pessoas, porque dívidas que equivaliam a R$9.000, R$6.000, as pessoas estão conseguindo pagar por R$1.800 de maneira parcelada, inclusive. Está havendo isso de fato. Olha, quando a gente fala desses descontos, a gente está falando aí de pessoas que, sem ele, não conseguiriam nem sequer honrar com essa dívida. Porque, às vezes, tem até a boa vontade, se atrapalhou ali em algum momento com a questão financeira, mas que agora essa pessoa tem um potencial de compras, ele está trabalhando, quer resgatar o seu nome e tudo, mas está com essa dificuldade. Aí o PROCON chega na Semana do Consumidor, né? O PROCON chegou no momento correto, certo. As pessoas estão endividadas não porque elas querem, mas porque as condições não lhe foram favoráveis. Nós estamos aqui para restabelecer o crédito em nome de Deus dessas pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Que bacana. As empresas que participam dessa ação, foi um número considerável? Nós temos 19 empresas, dentre elas somos 18, dentre 19 é o CDL, que está fazendo a consulta SPC Serasa de maneira gratuita para todas as pessoas que cheguem lá. O que acontece? Qual a vantagem disso? É porque muita gente não sabe que está de repente com o nome sujo. Tá? Por meio de um golpe, por uma conta antiga que ele não recorda. Entendi. E essa pesquisa é importante. Muitos deles são pegos, inclusive, o momento que tem que comprar uma geladeira, o momento que tem que abrir um crédito, um crediário, digamos assim. É surpreendido, né? É surpreendido. Com a informação de que está com o nome restrito. E nós estamos dando esse suporte lá dos dias. Segunda-feira começamos ontem, 17 a 21, vai até sexta-feira. Os horários de atendimento para a população é de 9 da manhã até as 18 horas, sem parada para almoço. Você que trabalha, pode vir no seu horário de almoço que a gente vai tentar te dar prioridade.
os idosos, as pessoas PCDs têm prioridade também. Nós vamos melhor organizar o atendimento hoje. Vai ser um grande prazer ter você conosco. Como é que foi o dia de ontem, por exemplo, as ações? Nós mostramos aí alguma movimentação, mas ficou dentro da expectativa, Socorro? Ficou. Nós tivemos ontem 572 atendimentos e alguns louváveis. Eu quero explicar à população que você que tem uma dívida de 2 meses, 3 meses, você não é considerado inadimplente como uma pessoa que já está devendo há muito tempo. Você não é endividado. Você ainda tem condições de pagar. Portanto, as empresas não podem oferecer uma quebra de juros exorbitante para você a nível de 50%, uma vez que não é uma dívida antiga. Uhum. Você adquiriu agora. Então, cada caso é um caso. Eu peço compreensão de todos. Venham conversar conosco, com as empresas que nós temos lá para oferecer. E, inclusive, a gente está vendo aí, pelo número que foi ontem, né? Sim. Que ainda é grande o número de endividados, né, Socorro? Não, grande não, é enorme. Enorme. Mas como eu bem disse para você, a situação econômica não é boa para todos nós, Sim. né? Então, recuperar o crédito é um primeiro passo para recuperar a nossa dignidade. Agora, nessa troca, ganha os dois, né? Ganha o cliente que está tendo condições de limpar o nome Sim. e a empresa também, que não tem essa conta por perdida, é isso também? Isso também. Ontem mesmo nós conversamos com os fornecedores, porque alguns deles estavam trabalhando conforme o site, né? Falei, olha, o nosso acordo não é para que você trabalhe conforme o site, porque senão não tem razão de ser o dívida zero. Verdade. Traga um desconto melhor e maior para os nossos consumidores. Nós queremos equilibrar essa balança da relação consumerista, sem atrapalhar também o fornecedor. Olha Digamos assim, as empresas, as instituições bancárias também têm o seu direito, a livre iniciativa precisa ser respeitada, mas sem que haja abusividade. E eles me prometeram que hoje nós teremos um formato muito melhor para o dívida zero. Olha, a gente ficou bem claro isso, né? Eu acho que a gente poderia até fazer mais uma vez, frisar essa informação, porque, gente, não é todo mundo que está chegando lá que tem 50% de cara. Pois não. Né? O caso é avaliado por cada caso, cada contrato assinado, como foi aquela época, como que foi regida aquela legislação do contrato, tudo isso, juros embutidos, então questão de juros e correções eles já estão tirando, e um formato de pagar a parcelado. Só que nós temos que ver o desconto. Tem muita gente querendo pagar à vista, né, se preparando para isso, e a gente quer ver esse desconto, o maior desconto possível para que ele possa pagar à vista. Muito bom. Socorro, para além dessa ação do Dívida Zero, o PROCON também atuando aí o ano inteiro, como é que está o trabalho? O ano inteiro. Nós começamos com todo o gás. A partir de janeiro, no período escolar e nas datas comemorativas, nós precisamos estar no comércio de maneira acirrada, porque senão, né, e pode acontecer dentro da balança que a gente fala de equilibrar, aquela questão da abusividade. Nós já estamos, enquanto PROCON, o prefeito Rio do Amaral fez agora a recuperação da nossa viatura. Nós já vamos estar nas ruas diariamente com fiscalização. Diversas ações nós já temos programadas. É muito importante, porque o PROCON é esse órgão que faz a defesa do direito do consumidor e que muitas vezes o próprio consumidor desconhece a atuação, né, do órgão aqui em Imperatriz. Quando o PROCON entra em ação? Nós já estamos em ação. Não, no sentido de quando o consumidor deve buscar o auxílio do PROCON. Essa é a pergunta. Ou não, isso. O consumidor se sentindo ultrajado por meio de uma abusividade, ele deve procurar o PROCON municipal. Nós estamos lá para te atender de 8 horas da manhã até as 18 horas, a partir da semana que vem. Essa semana agora, como eu disse, 17 a 21, é exclusiva para o Dívida Zero. Você que está endividado, vem renegociar suas dívidas. Mas no decorrer dos anos, nós estamos aguardando você. Você se sentiu ultrajado de qualquer empresa, vai lá, reclama, diz, olha, aconteceu isso aqui comigo, a gente pega aquilo ali, notifica a empresa, ela tem 10 dias para responder e daí a gente começa a tomar umas medidas que podem chegar até num processo sancionatório. Ele pode ter uma multa, a depender. Existe um processo administrativo que transcorre. Não é só a gente chegar, existe a ampla defesa e o contraditório que é importante. Se nós não dermos conta de tratar daquela sua demanda, ela será repassada para o judiciário. Ok. Agora, o consumidor também precisa estar atento, né? Porque tem alguns abusos que acabam acontecendo e que o consumidor, não, eu não vou procurar nada porque eu não quero mexer com isso. Não entendendo, muitas vezes, que não procurar o PROCON é fazer com que essa empresa que hoje está atuando de forma irregular, ela continue, né? Continue com a sua irregularidade. Então, o PROCON está aí como parceiro do consumidor
e é necessário que o consumidor também seja atento para procurar o PROCON quando necessário. Isso é verdade, mas o consumidor pode nos ajudar e também ajudá-lo a si mesmo, fazendo o seguinte: cuidado com os golpes, cuidado com assinar um contrato do qual você não sabe do que se trata. Sim. É sempre importante nós estarmos esclarecidos daquilo que nós vamos fazer. Não havendo isso, você pode vir nos procurar também quando já for ultrajado. Sim. Tem hoje um amadurecimento, você acredita nisso, do consumidor? Ele está mais atento, dada a informação que está muito mais fácil hoje, não? Nós temos muitas informações, né? Os meios de veículos estão claros aí na porta de todos nós. Mas, infelizmente, não sei o que acontece, que nós ainda nos passamos desapercebidos, a gente ainda cai nos golpes. Olha só. Socorro, as denúncias que são formuladas no PROCON hoje, elas dizem respeito mais a questões de loja física, virtual? Tem essa diferenciação ou o consumidor hoje está indo à procura do PROCON, mas por quais demandas? As demandas de telefonia, tanto virtual quanto física, acontecem muito. As compras de celulares, empréstimos consignados, né? A falta de cumprimento do contrato. Nós estamos aí tendo um golpe que nós vamos verificar da falsa concessionária financiadora de veículos que promete ao consumidor entregar um bem com um preço muito menor em 48 horas. Então, nós temos que perceber essas ofertas, essa propaganda que a gente chama de propaganda enganosa. Tá? Por favor, consumidor, não seja bobo você. Preste atenção na hora de adquirir um produto e um serviço, por favor. Inclusive, há aquele negócio de que quando é demais, a pessoa tem que desconfiar com mesmo, certeza. Né? E assim, a relação consumidor-empresa, ela deve ser uma relação saudável. Transparente, leal, a gente pede isso. Essas entrelinhas, isso aí é muito danoso, né? Sim. Muito prejudicial. E, acima de tudo, eu queria que, inclusive, você como diretora do PROCON pudesse orientar o empresário que está nos assistindo também agora, que quem mais ganha com a lisura do seu trabalho, a forma correta de trabalhar, é o próprio empresário, não é isso, Socorro? Perfeito. No dia 15 de março, pela manhã, nós estávamos no Calçadão, na abertura, onde tinham várias autoridades, inclusive o nosso prefeito Rio do Amaral, e vários empresários também compondo a tribuna. E eu dizia a eles, no nosso discurso, que eles não são CNPJ, que eles são pessoas físicas que estão para equilibrar essa balança que a gente deseja, com respeito e dignidade. Mas, muitas vezes, o próprio funcionalismo daquela empresa acaba trazendo algo danoso para o consumidor. Eu estou pedindo que nós sejamos mais humanos e que sejamos técnicos também para trabalharmos respeitando a livre iniciativa, o comércio como um todo e os direitos do consumidor. Esse equilíbrio vai fazer com que todos nós avancemos e que o comércio local seja robusto e mais valorizado. Eu parto, por exemplo, do princípio de que uma pessoa falando bem de uma empresa, por exemplo, eu visitei a empresa X, e quando cheguei lá, fui muito bem atendido, muito bem recebido, fizeram um negócio comigo, honraram direitinho com aquilo que havia sido combinado no nosso acordo. Então, o marketing dessa empresa está lá na boca do consumidor, não é isso, Socorro? Ele mesmo faz a propaganda. Mas o contrário também é verdade. Sim. Quando a relação não é boa... Também é divulgado falando mal. Divulgado falando mal. E aí tem, inclusive, um especialista amigo meu que diz que uma pessoa para falar bem é só uma pessoa. Nossa. Mas uma pessoa para falar mal vale por 10. Né? Porque a notícia vai muito mais longe. Aí eu perguntei sobre o amadurecimento do consumidor. Se ele está indo mais no PROCON, fazer essa denúncia, se ele está mais acordado. E o empresário está mais despertado também para manter a sua empresa dentro das normas? Se ele não estiver, vai precisar ficar agora, porque nós vamos estar nas ruas fazendo visitas institucionais, relembrando aos empresários, às empresas como um todo, as resoluções, a lei, o que nós temos para cumprir. Muito bem. Socorro, vamos voltar então agora para a Semana do Consumidor. As ações continuam? Como é que está a agenda para essa semana, o restante da semana?
Tá, nós estamos aguardando toda a população de 17 a 21, segunda a sexta-feira, no horário, como eu disse, de 9 às 18 horas. Venha para cá renegociar suas dívidas. Muito bem. A parceria é uma parceria do governo do estado? A parceria nossa é com o governo do estado, juntamente com a prefeitura de Imperatriz, nós propomos essa ativa aí. Muito bem. O posto de atendimento, então, está num shopping, né? No shopping Imperial. Aqui em Imperatriz. Sim. Então tá certo. Você vai no Imperial Shopping, nesse horário, de 9 da manhã às 18 horas. O pessoal vai estar lá, uma equipe de... Tem muita gente mobilizada também, Sim. né? Olha, quem está nos ajudando a nível de parceiros? Os estagiários das faculdades. Olha que Faculdade legal. Anhanguera, Faculdade Facip estão conosco. Muito bom. O que ajuda ainda mais a acelerar o processo. Fora que nós temos uma bancada de, como foi falado, advogados do direito do consumidor lá para orientar as pessoas. A OAB Subseção de Imperatriz está lá conosco nesse Você sentido. falou, inclusive, que o pessoal que está trabalhando pode ir no intervalo de almoço, porque não tem... Sim, não pode não ter outro horário, né? Isso. E porque a gente não para almoço. Porque o atendimento também não é demorado, né? Não, é assim, por exemplo, a Caema ontem nós tivemos uma demora. Hoje já me prometeram abrir mais um novo guichê. Ótimo. E a gente vai trabalhar nisso. Ótimo. Porque a procura com relação à Caema está bastante. As pessoas querem liquidar suas dívidas porque não aguenta mais ficar devendo tanto. Precisam recuperar os seus créditos. Muito bem. E a Socorro ontem ficou lá, no pezinho lá. É o jeito, tudo. filho, é o jeito. E eu faço com amor. As suas considerações finais para o nosso telespectador e a parceria também que o PROCON está fazendo aqui na nossa cidade para atender essa demanda de consumidores que nós temos. Tá, não. Então, finalmente dizendo, é um prazer ter você lá. Vamos resgatar esse crédito. É uma oportunidade única, tá certo? Com um preço, vamos dizer, com descontos imperdíveis, né? Eu acho que é uma oportunidade que todos devem agarrar. Venham para cá, para o Dívida Zero, no Shopping Imperial. Muito bem. Conversei com a diretora do PROCON, a Socorro Lima, falando a respeito da Semana do Consumidor, em especial também essa ação do Dívida Zero aqui na nossa cidade, que está beneficiando muitos consumidores e também, por conseguinte, as empresas, né, que estão envolvidas nesta ação. Eu vou agora para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais informações. Não saia daí.